A palavra de Deus está repleta de histórias e exemplos que nos ensinam valiosas lições para a nossa vida. No entanto, nem todos os exemplos são positivos, pois também encontramos na Bíblia relatos de pessoas que cederam às tentações e caíram em pecado. Hoje, vamos analisar 7 exemplos de personagens bíblicos que não devemos seguir, pois suas escolhas os levaram a consequências desastrosas. Aprendamos com os erros dessas pessoas para evitarmos os mesmos caminhos. Primeiro exemplo, vamos falar sobre Eva, a tentação pelo conhecimento. O exemplo de Eva nos ensina sobre os perigos da tentação e da desobediência a Deus. Ela foi enganada por Satanás, que questionou a palavra de Deus e a tentou a desobedecer ao seu mandamento de não comer do fruto proibido. Eva cedeu à tentação, o que resultou em graves consequências para toda a humanidade. Leia Gênesis capítulo 3 em diante. Segundo exemplo, Adão, a tentação de seguir Eva. Adão, por sua vez, seguiu o exemplo errado de Eva e também comeu do fruto proibido. Ele falhou em assumir sua responsabilidade de liderança espiritual no lar, permitindo que a tentação o dominasse. Sua decisão teve repercussões sérias para toda a humanidade. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 6. Terceiro exemplo, vamos falar de Esaú, a troca impulsiva. Esaú permitiu que sua fome o levasse a fazer uma troca impulsiva e insensata com seu irmão Jacó. Ele desvalorizou sua herança espiritual e escolheu a satisfação momentânea em detrimento das bênçãos futuras. Essa decisão imprudente trouxe arrependimento e tristeza para sua vida. Leia Gênesis capítulo 25, versículo 30 ao 33. Quarto exemplo. Vamos falar de Davi, a queda por prazer próprio. Um homem segundo o coração de Deus, caiu em tentação ao se envolver em um caso extraconjugal com Batseba. Ele cedeu ao desejo carnal e colocou seus próprios desejos acima da vontade de Deus. Essa escolha resultou em consequências devastadoras para sua família e reino. Leia 2 Samuel, capítulo 11. Quinto exemplo. Falaremos de Ananias e Safira, a mentira para impressionar. Ananias e Safira foram membros da igreja primitiva que decidiram vender uma propriedade e doar parte do dinheiro para a comunidade cristã. No entanto, eles mentiram sobre o valor total da venda, tentando impressionar os outros com sua generosidade aparente. Essa mentira resultou na morte de ambos aos olhos de Deus. Devemos ser honestos em nossas ações e motivações diante de Deus e das pessoas ao nosso redor. A falsidade e a hipocrisia não têm lugar na vida de um seguidor de Cristo. Leia Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 10. Sexto exemplo. Falar sobre Judas Iscariotes, traição por ganância. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, traiu seu mestre entregando-o aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Sua ganância e desejo por dinheiro o levaram a cometer um ato terrível, que teve graves consequências para Jesus e para si mesmo. Devemos evitar a ganância e o amor ao dinheiro, lembrando que as riquezas deste mundo não podem se comparar ao valor da nossa relação com Deus e com as pessoas que amamos. Leia Mateus, capítulo 26, versículo 14 até o 16. Sétimo exemplo, falaremos de Pedro, a negação por medo e desejo de aceitação. Pedro, um dos apóstolos mais próximos a Jesus, negou conhecer seu mestre por medo e desejo de ser aceito pelos outros. Ele se envergonhou de sua fé em momentos cruciais, negando Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Devemos confiar em Deus e em nossa fé, mesmo em meio à pressão social e ao medo de rejeição. Não devemos comprometer nossa integridade espiritual para buscar a aprovação dos homens. Leia Mateus, capítulo 26, versículo 69 até o 74. E Gálatas, capítulo 2, versículo 11 até o 14. Meus amados, aprendamos com os exemplos dessas pessoas que desobedeceram a Deus e cederam às tentações. Busquemos a sabedoria e a força em Cristo para resistirmos ao pecado e permanecermos firmes na fé. Através da leitura e meditação na palavra de Deus, evitaremos os caminhos errados e nos aproximaremos de Deus. Escolhemos seguir os exemplos de fé e obediência de homens e mulheres que honraram a Deus em suas vidas. Curta este vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se.